Bom, agora nós vamos falar da avaliação e da intervenção baseada no que nós chamamos de semiologia dos erros. Em se tratando de língua portuguesa, ao se trabalhar o processo de alfabetização desde as séries iniciais até a escolaridade máxima, o indivíduo tem que entender que o nosso alfabeto ele é composto de 26 grafemas, popularmente chamado letras, e que esses grafemas eles não são exatamente o número de fonemas. Nós temos às vezes uma letra, um grafema, representando 3, 4, 5 fonemas. E isso é um dificultador para muitos alunos, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental 1, ou como nós nos deparamos com duas séries, uma inicial quase e a outra final do ensino fundamental 2. Essas dificuldades de transposição de ideias, grafemas e fonemas e grafemas, não são a mesma coisa. É interessante o professor deixar evidente que há um número de 26 grafemas na língua portuguesa, mas às vezes um grafema vai reproduzir 3 ou 4 fonemas. Então há sempre mais fonemas no idioma que grafemas. E que o grafema é uma tentativa de representação gráfica do som. Os teóricos eles consideram a semiologia dos erros de duas formas. A semiologia de erros ortográficos de ordem natural e a semiologia de erros ortográficos de ordem arbitrária. Os de ordem natural é essa correlação de fonema, grafema. O aluno ele tem uma dificuldade em entender que nem todo o som que ele produz vai haver um grafema específico para aquela produção sonora, de modo a transformá-la em escrita. Ele tem muitas dificuldades em entender isso. E aí onde ele faz trocas, subtrações, omissões, ele não põe, que ele não tem muita confiança, então ou ele omite, ele faz aí uma junção, ou ele faz omissão de grafemas por desconhecimento, ou por não certeza de que uma mesma letra pode representar vários fonemas. Então é classificado como isso daí é classificado como um desvio ortográfico ou semiologia do erro de ordem natural. E a intervenção que se dá, que nós orientamos aí aos professores quanto a fazer esse tipo de intervenção a priori, é a questão de um ditado simples, por exemplo, em que ele vai treinar a questão som e grafia. O ditado é importante, porque o professor também, pelo simples ditado, ele já observa se o aluno está ouvindo bem e se ele está produzindo bem. É interessante ele observar que quando ele dita uma palavra, grande parte das crianças elas tendem a fazer o mesmo para elas. Se elas fizerem isso é porque elas estão buscando uma tentativa de acertar. Elas ouviram o som e estão emitindo o mesmo som, então essa escrita tende a sair correto se aí a convenção da escrita for aplicada. Agora, se ela ouve o som de uma forma errada, se o professor não tem uma boa dicção, e ela ouve esse som de forma errada, e ela muda, essa escrita vai continuar comprometida. A outra semiologia de erros ortográficos, chamada de ordem arbitrária, já é um pouco mais complexa, que vai envolver aí os conceitos e as regras básicas da ortografia da língua portuguesa. E em se falando de ortografia, nós estamos falando da escrita correta das palavras, da separação, da acentuação. A longo prazo aí, da conexão de uma palavra com a outra, que nós já vimos pelos gráficos, a questão da coordenação e subordinação, esse não domínio de palavras que fazem a linkagem e fazem a conexão, Aí nós vamos partir para a questão singular, plural, plural com plural, plural com singular, ou quando temos singular e um plural,
aí já entramos numa questão mais sintática, um pouquinho mais profunda mais à frente, né? Então, a semiologia ortográfica arbitrária, a semiologia de erros ortográficos de forma arbitrária, é concernente à questão mais específica das regras ortográficas, cabendo ao professor fazer uma aplicabilidade de exercícios a longo prazo de uma forma mais sistematizada e depois sempre colocando aquela questão, né, palavra no texto, o texto no contexto. Mas ele pode trabalhar a palavra isolada, sim. Ele tem que ter segurança naquilo que ele esteja fazendo. Mas ele não pode ficar na palavra pela palavra. É interessante que ele trabalhou a palavra de forma isolada, depois que ele a leve para o texto, e aí o aluno possa entender os significados diversos de uma mesma palavra em diferentes gêneros textuais. Então é a palavra isolada, depois a palavra no texto, né? A palavra no texto, texto no contexto. Considerando que esses erros ortográficos que nós já abordamos, né, são de natureza linguístico-perceptiva, visoespacial e também visoanalítico. Depois vai haver relativos ao conteúdo e referentes às regras de ortografia, como eu já disse. Então, a questão da semiologia dos erros de ordem ortográfica arbitrária, ela é mais abrangente, ela é mais profunda, né, devendo aí ao professor expressar um cuidado um pouco maior. Então, como parte de estratégias de intervenção e compreensão da base alfabética do sistema da escrita, né, é interessante apresentarem aos pais, aos professores e até mesmo aquele aluno que fizer um acompanhamento, né, com algum outro especialista. É interessante apresentar o que os fonoaudiólogos costumam realizar. Né? Eles realizam isoladamente, enquanto na sala o professor faz realização de atividades no coletivo. Mas numa clínica, por exemplo, se algum aluno vai, ele faz, ele com o fonoaudiólogo a atividade. Então o resultado é mais proximal, não posso dizer que seja melhor, mas a diagnose para o fonoaudiólogo ela é mais rápida porque ele faz só com o indivíduo, ele não faz aquele indivíduo no grupo, ele faz de forma isolada, então ele tem um parecer isolado. O professor tem um parecer mais analítico porque ele vê o aluno pelo aluno, o aluno inserido no todo. Né? E é interessante ele colocar para o pai, porque o professor ele é mais próximo à família, né? Que é interessante o pai não usar de palavras taxativas, né, para classificar o seu próprio filho, que isso desmerece, isso faz com que a pessoa ela entre numa introspecção maior e deixa de aprender. É interessante o professor ter essa colocação com o pai, né, de que há um tempo determinado e que o filho dele vai vencer. O coleguinha já chegou à maturação naquilo, mas o filho dele ainda não, porque cada qual tem um nascimento, cada qual tem um tempo da sua aprendizagem. É interessante também mostrar para a criança que ela não é uma criança atrasada, que ela não é um jovem atrasado, ele está num processo de aprendizagem e daqui a pouco faz um clique aí, ele assimila aquilo. Né? Então, nós sugerimos aos professores, baseado em teorias e em experiências, né, que ele diga sempre para a criança, né, que ele entende a dificuldade dela, né, e que ele vai fazer o possível para ajudá-la. Depois entender que crianças com desortografia apresentam necessidades de tempo maior para realizar tarefas escritas. Né? E aí cabe ao professor oferecer também mais tempo na sala de aula, né, para que essa tarefa seja executada. Por que na sala de aula? Porque é o momento que tem a intervenção do professor. Porque se ele leva para casa, vai haver intervenções alheias, mas não concernentes àquela dificuldade. Vai haver intervenções que vão atrapalhar qualquer processo de assimilação de alguma coisa. Né? Vai haver ruídos, vai haver televisão, vai haver brincadeiras, vai haver conversas,
Então, na sala de aula é o melhor local para que essas intervenções, né, possam contribuir para uma melhor aprendizagem e elas são mais morosas. Também é interessante explicar para a criança como a escrita e a ortografia funcionam. Porque se ela tem essa dificuldade, é porque ela ainda não assimilou que a fala é de um jeito e a escrita ela corre de uma outra forma. Parece-nos que seja simples, mas quando você tem alguma dificuldade, qualquer dificuldade é uma montanha. Ela vai se tornar obsoleta quando você a supera. Mas enquanto você não a supera, ela é uma montanha na sua frente. Então, se ele não entendeu ainda a questão da escrita com a ortografia e o som, grafema, para ele isso é uma montanha. Então é interessante que o professor explicar a essa criança como funcionam esses processos de escrita e a ortografia. Aí ele pode se utilizar, né, de produções espontâneas da própria criança, do próprio aluno, do próprio jovem, usar os textos dos próprios alunos, né, palavras que ele já ouviu na sala, né, ou histórias em poucas linhas, ou que elas contam porque elas gostam de contar histórias, né, ou que você propicia de contação de história naquele momento. Também explicar o que ocorreu com a escrita naquele texto, por exemplo. Se ela foi perfeita ou se não foi, né? E como deveria ser. E fazer as interferências lógicas, né? Mostrando que o texto está legal, só precisa de certos ajustes. Porque a palavra motivação, ela é importante acontecer em todo o processo. E para eu trabalhar motivação, não preciso ficar falando de motivação. Apenas fazendo com que as atividades elas transcorram de forma prazerosa. Também diferenciar os erros de ortografia das falhas de compreensão, né, e possibilidade de elaboração de respostas para que a avaliação incida sobre o conteúdo. Então eu observei, por exemplo, alguns erros que são erros normais, que à medida que o professor fosse trabalhando, né, as habilidades e competências em cima de certos conteúdos que ainda viriam, aquelas dificuldades seriam sanadas. Agora, o que nos preocupava e nos preocupou muito ali foram questões básicas, né, que estavam assim cruciais. Mas deixar claro que certos erros que ele vai ter ainda serão superados à medida que haja a maturação, haja a mudança também de seriação. Porque o conhecimento, ele é construído. Eu digo, para você chegar no macro, você precisa do micro. Então, para chegar ao cume de uma escada, é necessário o primeiro degrau. Então, passo a passo. Também interessante falar para a criança, né, que ela tem que ter noção que ela também pode fazer a sua própria correção. Usando o dicionário, ou trocas de caderno, né? Assim, mas mostrando para ela que a autocorreção também já faz parte do ser humano aprendiz. Valorizar sempre o empenho do aluno e não somente o desempenho. Às vezes nós vacilamos, né? Porque todo mundo quer o certo, né? Mas uma das dicas é falar para o seu aluno que você está observando, está contente com o empenho dele, com a dedicação. Ainda que ele continue errando, mas que você está feliz com a dedicação dele. A aprendizagem se faz assim. Se nós andamos hoje, é porque engatinhamos um dia, caímos muitas vezes. E quantas vezes não escorregamos e caímos, hein? Então, o processo de escrita funciona da mesma forma. Também é interessante
em provas, né? As tais provas. Ajudar na leitura de algumas provas. Eu tinha um olhar assim, em prova eu não leio. É claro, dependendo do momento é uma estratégia. Hoje eu não vou ler, eu quero saber como vocês vão se dar. Mas quando você percebe que você tem uma sala como essas aqui, com grandes dificuldades de leitura, de escrita, né? Então é interessante o professor fazer a leitura dos textos. E não usar o texto como uma punição, porque eu já sei que eles vão ter dificuldades. Então, eu lendo o texto vai muito ajudar os meus alunos a ter uma resposta, porque eles podem interpretar muito bem. A partir do momento que o professor lê, ele dá uma entonação, com certeza a criança ela presta atenção, o jovem presta atenção e ele chega a uma resposta, porque nesse momento de desortografia e de disgrafia, não está sendo jogado ou classificado a questão de interpretação. Não. Então é interessante o professor ler para esses alunos, ou seja, no nosso caso aqui, para as duas salas. Trabalhamos com leitura das provas, a leitura dos textos das provas. E o resultado foi melhor. Porque esses alunos apresentavam e apresentam, né, a outros por aí, os mesmos dilemas, os mesmos desvios, os mesmos erros. A partir do momento que eu tenho dificuldade em ler uma palavra porque eu não sei escrever, eu não tenho certeza se ler daquele jeito ou não, eu não vou entender o texto. Agora, quando o outro ler o texto para mim, a minha chance de entender é muito maior, né? São estratégias. Também usar provas orais como um recurso extra. Se você observar que a escrita ainda está muito comprometida. Eles gostam muito da exposição oral, então a estratégia da prova oral, ela é fantástica. Eu costumava fazer nas minhas aulas de sexta-feira. Eram leituras de pequenos textos ou de contação de histórias. Tinha menino que não queriam contar história, mas adoravam contar piadas. Então nós fazíamos um agendamento, né, de quantos contadores de histórias ou piadistas, né, nós teríamos na sexta-feira XYZ. E depois haveria a interação, perguntas, aquela criança se sentia importante e ela começava a pensar em tudo que ela estava falando, porque ela deveria fornecer depois uma resposta. Então a aprendizagem também se dá de uma forma prazerosa, né, com esse tipo de estratégia e a participação de todos. E o que é interessante é que muitas crianças sem dificuldades, elas ficam meio enciumadas e elas também começam a errar para você ter esse olhar. Por isso que você tem que trabalhar em conjunto. Aqui no caso dessas duas séries, né, todas as atividades foram feitas com o coletivo, para que nenhum aluno se sentisse assim menos importante do que o outro. Todos são importantes. Então o professor, ele pode assinalar com pequenas marcas, né? Aí é critério dele, os erros ortográficos. Eu costumo usar a caneta verde, faço um asterisco ou um xizinho, aí é critério dele, né? Para o aluno mostrar e depois trabalhar com dicionário, dependendo do nível da sala, você mostrar o uso do dicionário estratégico. Lá ele tem que se aprender sequenciação das palavras, ele acaba procurando outras coisas, ele acaba aprendendo a manusear um instrumento importantíssimo que é o dicionário, né? É um livro que deve estar nas aulas, deve estar presente nas carteiras, no máximo, se não houver possibilidade que haja um dicionário sobre a mesa do professor. Se você tiver armários na sala como eu tenho, né, que tenha dicionários para que o aluno possa manusear, ele possa pegar, e é muito interessante porque eles gostam, é um exercício. Hoje tem o Google, é legal, aquele que tem recurso é legal, mas um recurso ele pode, mas é interessante o livro físico, não podemos perder esse bem cultural do livro, e aí o aluno ele sente um prazer em procurar, ele gosta, né, e enriquece a sua aprendizagem, né? Como sugestão aos pais, como eu já disse, né, a priori falando de que nunca
classificar o seu filho com palavras assim negativas, mostrando a ele que o filho dele tem um tempo, né? É legal o professor dizer aos pais, numa possível reunião, né, que ele entende as dificuldades de seu filho e que o filho dele terá um tempo a superar tudo isso, né? Mas assim, deixar bem claro. E agradecer aos pais por ter escolhido aquela escola, né? Que com certeza a escola vai olhar pelos problemas do filho dele, né? Vai fazer trabalhos significativos e durante a seriação ele vai sair dali contemplado com uma aprendizagem. Passar isso, o pai se sente confortável quando ele tem essa fala da escola. Olha, nós sabemos da dificuldade do seu filho, mas aqui nós professores, nós vamos trabalhar essas dificuldades e seu filho dentro do tempo dele ele vai superar isso, né? Garantir que haja um ambiente sem pressões extremas e sem exigências demasiadamente altas. Olha, nem comparações. Sua irmã é assim, agora você está assim. Mostrar que não pode, não é legal. Como assim a mão tem 5 dedos, cada um de um tamanho e de um jeito, mas cada um tem a sua função, né? É interessante falar para o pai, às vezes, demonstrar interesse em ajudar nas tarefas, nos trabalhos escolares, mas sempre com palavras positivas. Se ele não tiver paciência, melhor não. Se ele não tiver compreensão, melhor não, né? Agora, se ele tiver paciência e compreensão, é interessante ele trabalhar também com o filho e falar, eu te entendo, eu também tive dificuldade, você vai superar. São pequeninas observações que farão grandes transformações nessas alminhas, né? Aí o professor não fica só, ele não fica isolado em sala. É um trabalho, né, escolar e extraescolar. Então, a partir dessas sugestões e de outras mais, e de tantos teóricos, né, e de experiências de professores, né, sobre as crenças de cada um, nas estratégias e nas condições, né, de como se dá a aprendizagem da criança com desortografia, né, como disse, desortografia partindo da semiologia dos erros naturais, a questão sonora, grafema, que é mais simples, né? Ela vai ter uma dificuldade em entender essas variações fonêmicas em relação aos grafemas. E aquelas que têm a semiologia dos erros ortográficos de forma arbitrária, que é o desconhecimento ou a não aplicabilidade ou a não sustentação das regras ortográficas. Separação silábicas, grafia, acentuação, né? Depois segmentação, etc. Né? Aí passa a ser interessante, né, mostrar para esse pai, né, que a disgrafia não é uma doença, é uma dificuldade da aquisição da escrita e que a criança vai superar mediante a exercícios e ao seu próprio tempo. E aí é um trabalho de paciência e de compreensão. É interessante frisar que na sala de aula é o laboratório, é o lugar clínico e tem um especialista que é o professor capaz de fazer as devidas interferências e criar as devidas estratégias para que sejam subtraídas dessa criança, desse jovem, essas dificuldades, ou que sejam amenizadas naquele momento, né? Porque a criança tem todo um tempo para aprender. Você não vai atingir uma mudança, fazer uma mudança radical em um ano, é uma utopia, mas grandes avanços em um ano, né, é possível que se tenha, como nós alcançamos nessas 2 séries da Escola Estadual Doutor Augusto Mariani, em Andradina, no período vespertino.